Numa reunião do Executivo da Câmara Municipal realizada em abril, a vereadora Regina Bento voltou ao tema dos trolleys e insultou-me, indelicadamente, acusando-me de ser o coveiro dos trolleys em Coimbra. Adjetivação que foi repetida na Assembleia Municipal. Já há cerca de um ano, em resposta ao mesmo tipo de insinuações, eu e a vereadora Ana Bastos publicámos num jornal local um texto esclarecedor que intitulámos de A Verdade sobre os Trolleys, em que recordámos que a linha de tração dos trolleys estava a ser retirada em múltiplos segmentos por causa das obras do Metrobus, um projeto e uma intervenção aprovados pelo anterior Executivo Socialista e pela vereadora Regina Bento. Por conseguinte, não podemos ser acusados daquilo de que manifestamente não somos responsáveis. Contudo, em coerência e porque respeitamos a ética política, por nossa iniciativa nunca acusámos o anterior Executivo PS de estar a destruir as linhas de trolleys em Coimbra, pois sabíamos que, para permitir as obras de instalação de Metrobus, não havia alternativa ao levantamento das linhas de tração nos locais de inultrapassável incompatibilidade. Além disso, tal como afirmámos nesse texto, e a senhora vereadora recordou na sua intervenção, tínhamos a firme intenção de repor uma linha turística de trolleys. Eu próprio elaborei um esboço dessa linha para ser estudada pelos serviços. Estávamos então genuinamente convencidos que a contrapartida da reposição de uma linha de tração dos trolleys, compatível com o Metrobus, faria parte do acordo assinado entre o anterior Executivo e a IP, visto que quem estraga, repõe, pelo que não teria custos nem para a Câmara nem para o SMTUC, visto que é uma obra extremamente onerosa. Para a nossa completa estupefação, verificámos posteriormente que o anterior Executivo Socialista e o então Conselho de Administração do SMTUC não tinham tido nem o cuidado, nem o interesse, nem a capacidade de acautelar a questão futura dos trolleys no projeto do Metro Mondego. A surpresa é ainda maior porque, não obstante a responsabilidade ser exclusivamente do anterior Executivo Socialista, a vereadora Regina Bento e o PS repetem ciclicamente as mentirosas acusações contra o atual Executivo e contra mim, afirmando que eu já não me livrava do epíteto de coveiro dos trolleys em Coimbra, quando a culpa não é nossa. Senhora vereadora Regina Bento e senhores vereadores do PS, com provas documentais, vamos devolver-lhes o macabro rótulo. Assim, ao anterior Presidente da Câmara, a todos os vereadores que tiveram funções executivas no último mandato e a todos os membros do Conselho de Administração do SMTUC no quadriênio 2017-2021 e ao Partido Socialista. A vereadora Regina Bento tem uma culpa duplamente acrescida, pois estava dos dois lados, Câmara e SMTUC. E, com a admissão do vereador Jorge Alves, assumiu mesmo a liderança do Conselho de Administração do SMTUC. Porque estas questões são sensíveis e delicadas e, acima de tudo, preservamos a verdade, procuramos respostas por escrito da IP. Fundamental e, primeiramente, para tentarmos corrigir o erro do passado, o erro da vereadora Regina Bento e do PS e, deste modo, salvar os trolleys em Coimbra. Mas também para conhecermos a realidade, pois, apesar de tudo, nunca pensámos que a culpa do anterior Executivo fosse tão profunda e tão evidente, como afinal é. Assim, em 22 de janeiro de 2024, enviámos um ofício à IP Infraestruturas de Portugal a questionar porque não tinha sido discutida e resolvida a questão da reposição das catenárias dos trolleys durante o processo negocial e se ainda era possível a IP assumir essa obra. Anexamos esse ofício ao presente texto com prova número 1. A resposta da Infraestruturas de Portugal, que juntamos com prova número 2, chegou às nossas mãos no princípio do mês de abril. Vou ler os eloquentes parágrafos finais desse ofício. A elaboração destes projetos foi acompanhada por um conjunto de entidades durante os anos 2019 e 2020, tendo-se realizado reuniões semanais com a participação de representantes da IP e das empresas contratadas para o desenvolvimento dos estudos e projetos,
bem como do município de Coimbra e das empresas Metro Mondego, Águas de Coimbra, Águas do Centro Litoral e Redes. Nestas reuniões foram definidos os critérios e encontradas as soluções para a otimização deste novo sistema de mobilidade nos troços urbanos de Coimbra. Um dos assuntos abordado por diversas vezes foi o da complementaridade que, no futuro, os transportes coletivos de Coimbra, SEMTUC, teriam na interligação com este novo sistema de mobilidade estruturante para a cidade. A IP tentou mobilizar a empresa SEMTUC para as reuniões semanais do projeto por diversas vezes, mas tal acabou por não se concretizar. Em conversas pontuais com responsáveis desta empresa, não é uma empresa, é um serviço da Câmara Municipal, mas enfim, desta empresa, foi transmitida à IP que iriam analisar as questões diretamente com o município de Coimbra, não tendo sido recepcionada qualquer tomada de posição objetiva sobre as interferências físicas dos transportes coletivos de Coimbra com o traçado do futuro sistema de Metro Mondego, nomeadamente quanto à questão dos trolleys, não tendo sido comunicada à IP qualquer posição referente a essa futura função e ou à implementação de um novo traçado, decisões que eram da responsabilidade do município e do SEMTUC. Assim, não tendo sido enviada à IP, na fase de projeto, uma informação objetiva e concreta sobre o futuro dos trolleys nos locais onde seu traçado era coincidente com o sistema de Metro Mondego, a IP não considerou qualquer intervenção neste modo de transporte no âmbito do processo do sistema de Metro Mondego, não sendo possível, neste momento, incluir investimentos adicionais relacionados com os trolleys nos contratos em execução do sistema de Metro Mondego. Terminei a leitura da carta. O conteúdo desta carta ilustra bem o desinteresse, o desleixo e a incompetência do anterior Executivo Camarário e do anterior Conselho de Administração do SEMTUC na condução deste processo. Na verdade, infelizmente, a imagem marca 18 anos de governação socialista, queimando a possibilidade de, no curto e médio prazo, voltarmos a ter trolleys em Coimbra. A vereadora Regina Bento e o PS nem sequer foram capazes de fazer o que eu próprio fiz, desenhar uma proposta de linha turística para os trolleys. O que o SEMTUC e o anterior Executivo tinham a obrigação de ter feito era, em tempo de negociações, apresentar um circuito alternativo para, incluído no pacote financeiro do Metrobus, ser reposta uma linha de trolleys em compensação das catenárias retiradas. Por que não o fizeram? Repito e insisto nesta pergunta. Por que não o fizeram? E dirijo esta pergunta muito concreta aos vereadores socialistas aqui presentes, esperando que respondam tão lestamente como acusam. Para além de, devido a esta falha grave, se ter perdido a oportunidade da reposição da linha de tração em simultâneo com as obras do Metrobus, evitando mais transtornos para as pessoas e sem custos adicionais para os cofres da Câmara. Essa futura reposição só será possível com financiamento externo, pois é demasiado onerosa para o SEMTUC. Iremos trabalhar nisso para, mais uma vez, corrigir os erros e as incompetências do passado. Vereadora Regina Bento, eu não sei como qualificar uma pessoa que, sem um pingo de vergonha, sem memória e incapaz de assumir as suas próprias responsabilidades, pior do que tudo, sem respeito pelo exercício ético da política e sem respeito por Coimbra, é capaz de tão grosseiramente acusar os outros das culpas socialistas que também são suas. De alguém capaz deste tipo de comportamento vicioso, não vale a pena esperar um pedido de desculpas. Mas fica bem patente perante todos e todas que a vereadora Regina Bento, com culpas acrescidas, foi parte integrante da equipa de coveiros que, desleixada e incompetentemente, hipotecou o futuro próximo dos trolleys em Coimbra. Este tipo de comportamento impróprio que está a minar a democracia portuguesa e a abrir espaço aos extremismos. O estudo de 50 anos da democracia em Portugal, aspirações e práticas democráticas, continuidade de mudanças geracionais, do ISCSP-CAPP, que deve suscitar uma reflexão profunda e séria, revelou que é verdade que a esmagadora maioria dos portugueses quer uma democracia. Mas 70% consideram um governo de especialistas e 47% apoiariam um governo de um líder forte que não tenha de se preocupar com eleições.
Recomendo a leitura do livro Descontentamento da Democracia, de Michael Sandel, de que destaca esta frase. A filosofia política parece frequentemente estar longe do mundo. De facto, o que assistimos nesta Câmara é uma oposição baseada não na defesa de uma ideologia política, mas em permanentes insinuações e acusações falsas e no simplismo do incessante apelo ao aumento da despesa, que conduziria ao total desequilíbrio das contas camarárias. Esta postura alimenta o ressentimento contra os políticos, que os populistas extremistas, como Donald Trump e outros, facilmente exploram. O subtítulo deste livro é elucidativo. Por que razão vivemos tempos perigosos e o que temos de fazer para mudar? Os portugueses estão cansados de demagogia e de guerrilha política vazia de conteúdo e exigem respostas concretas para as suas dificuldades e para os problemas do país. Será que há pessoas que não conseguem aprender nada com os resultados das últimas legislativas? É em nome do exercício ético e da preservação da democracia, 50 anos depois do 25 de Abril, que do PS, partido fundador da democracia portuguesa, que combateu os desmandos e as mentiras do fascismo, sim, do PS, aguardo um pedido formal de desculpas pelos injustos e repetidos insultos da sua vereadora, que foram reverberados pelos deputados municipais socialistas. A democracia exige um mínimo de respeito e ética política. As pessoas estão saturadas da política destrutiva. Se o respeito, a ética e os valores falharem, como estão a falhar, é a democracia que fica em risco, como está a ficar em risco. Apelo ao PS para que deixe de ser um mero e básico partido populista, como outro qualquer, e para que possa voltar a ser o que já foi na altura da sua fundação, um partido de políticas e de causas.